Um equívoco muito comum, principalmente entre os iniciantes, é achar que pelo fato de estar na internet está gratuito, posso usar livremente, não há nenhum tipo de limite de uso. Não é bem assim, principalmente agora que estamos na era da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados, e do GDPR, uma espécie de LGPD, só que na Europa. Além de várias outras leis de proteção aos dados que estão sendo criadas ao redor do mundo. Então temos que redobrar a nossa atenção na hora de extrair dados. Podemos extrair os dados? Os dados estão livres para uso? Posso realmente fazer o web scraping? Responda a essas perguntas antes mesmo de começar a fazer qualquer tipo de extração de dados, ok? E uma coisa importante que também muita gente não sabe: quando você acessa qualquer página na internet, qualquer uma, os seus dados de acesso ficam registrados no log do servidor web. Então, eu estou acessando nesse momento python.org, certo? No momento que eu gravo o vídeo para você. Lá no servidor web que armazena essa página, eles têm minha hora de acesso, a máquina de onde eu acessei, sabe o meu IP, o meu provedor, sabe exatamente qual é o meu sistema operacional e meu navegador web. Isso vale para qualquer página na internet, ok? É o padrão de funcionamento de websites. Portanto, não acho que, vou fazer web scrap e ninguém vai perceber. Claro que vai, fica tudo registrado nos logs dos servidores web. Mais uma razão para você certificar de que pode realmente extrair dados de uma determinada página. E como verificamos isso? Todo website, ou pelo menos a grande maioria deles, tem um arquivinho oculto chamado robots.txt. Observe o que eu vou fazer aqui agora. python.org, venho aqui no final, coloco barra, digito robots.txt. Ok? Pressiona Enter. Pronto, aí está o arquivinho robots.txt. Esse arquivinho indica as permissões que eu tenho para copiar dados desse portal. Quer ver um outro exemplo? Já já eu vou explicar aqui para você o que acontece, mas vou acessar o site do UOL, ok? Um dos maiores portais de notícia do Brasil. Vou colocar aqui, no finalzinho, barra robots.txt. Veja que também tem um arquivo e você pode acessar a grande maioria dos websites. Se não tiver um robots.txt, é porque provavelmente o administrador do site não sabe o que é, ou então está tudo liberado para você fazer o web scraping. Por via das dúvidas, se você vai fazer o web scraping para fins comerciais e não tem um robots.txt, então seria de bom tom, seria prudente, você mandar e-mail ao administrador do website perguntando se você pode ou não fazer o web scraping. Isso é a minha recomendação profissional. Imagine que amanhã você está num projeto em um cliente. Aí você precisou fazer algum tipo de web scrap, extraiu dados de um site, criou uma solução comercial e entregou para o cliente. Depois, alguém vem lá cobrando de você: olha, você copiou os dados aqui do meu site, você fez web scraping, você não podia ter feito isso. E aí, você vai explicar o que para o cliente? Você não sabia? Claro que não, não é? Então, certifique-se sempre de que você pode fazer o web scraping. Então é só acessar o robots.txt. Se não tiver um robots.txt, entre em contato com o administrador do site, ok? Veja nesse exemplo do UOL que é super simples. O que ele diz aqui? User agent, asterisco, qualquer um pode acessar o site, ok? Não há restrição em termos de acesso ao portal do UOL. O allow significa permissão. Tudo está permitido no barra. O que é o barra? Isso aqui, ó. Eu vou sair daqui só para mostrar para você. Coloca o barra no final, pressiona Enter. É o site principal, é a raiz. Tudo está permitido a partir da raiz. Aí eu vou retornar aqui para o robots.txt. O allow, portanto, está no barra. Qualquer coisa de dados que você extrair do barra está permitido. O barra é o raiz, não é? Ou seja, a página principal. E eu tenho o disallow, que é o não permitido. Qualquer coisa que eu for em barra carros, barra dev, eu não posso extrair. Veja que eu vou tentar acessar o barra carros, barra dev, ok? Então vem para cá, tira, coloca barra carros, barra dev. Ele vai me dar o acesso. Veja que ele foi, inclusive, para a raiz do carros. A partir daqui eu não posso extrair dados. É o que está no robots.txt, ok? Se eu tentar fazer extração, isso vai bater no servidor web. Eles podem enviar e-mail para o seu provedor, pode solicitar o bloqueio, ou pode até tomar ação judicial em casos mais sérios. Portanto, verifique sempre o arquivo robots.txt. Mesmo para fazer experimentos, para fazer testes, verifique se realmente é permitido ou não. Vamos dar uma olhada aqui no python.org, veja que eu tenho várias opções. Então, por exemplo, aqui ele fala sobre o Kruger Web Crawler,
que é isso aqui? Isso aqui é um web crawler. E ele diz o seguinte, tá ok. Então, esse tipo de agente, que é esse web crawler, ele está permitido para copiar qualquer coisa do barra. Não está permitido, olha o disallow, para copiar desse link, desse endereço e desse outro endereço. A grande maioria dos sites colocam robots.txt por conta do Google. O Google faz a indexação das páginas web através do robots. Quando o crawler do Google chega até um portal, ele vai direto ao robots. Aí ele faz a leitura. Opa, posso copiar do barra, mas não posso copiar essas páginas. O crawler nem sequer verifica essas páginas. Ele não faz indexação dessas páginas. No nosso caso, que estamos preocupados com web scraping, nós podemos perfeitamente copiar dados do barra, que é o raiz, mas não podemos mexer nessas outras páginas. Ok? Veja outro exemplo. Ninguém deve usar, estou traduzindo aqui para você em tempo real, ninguém deve usar o crawler utilizando Nut, que é uma ferramenta de web crawler. Veja que está tudo disallow. Se você usar essa ferramenta, não é permitido. Quem está dizendo é a equipe lá que mantém o site python.org. Tem ainda versões antigas de documentação e arquivos muito grandes. Nesse caso, qualquer agente não está permitido para acessar esses endereços. Está tudo disallow. Qualquer um, não importa de onde você venha para fazer a raspagem dos dados. Nem sempre o robots.txt vai te dar toda a informação que você precisa. Então, se vai usar para fins comerciais, certifique-se de entrar em contato com o administrador do sistema. Isso vai evitar muitas dores de cabeça, principalmente se estiver trabalhando para um cliente, um projeto, ou mesmo fazendo experimentos, né? O que acontece às vezes também, quando o portal web percebe que tem muito crawler ou muito scraping extraindo dados, o que eles fazem? Bloqueiam seu acesso. Aí você vai tentar acessar de novo, vai dar lá acesso não permitido, bloqueado, às vezes envia um e-mail, inclusive, para o próprio provedor da pessoa que está fazendo o acesso, entre várias outras dores de cabeça. Para esse exemplo do python.org, o que eu faria? Poderia extrair dados tranquilamente do barra, que é exatamente a página principal. Então poderia vir aqui, extrair texto, extrair os resumos, as versões da linguagem Python e assim por diante. Qualquer outra coisa que não esteja no Robots, simplesmente eu não faria. Daqui a pouco, durante o projeto 7, eu vou apresentar para você nossa fonte de dados e iremos, claro, ao robots.txt. Então, se vai trabalhar de forma profissional como analista de dados, certifique-se de, ao fazer o web scraping, sempre checar o robots.txt. Muito obrigado e até a próxima aula.